Fala, seus lindos, sejam bem-vindos a mais um programa. Gente, esse podcast que está bombado e cada vez tem um convidado ainda mais especial. É tanta gente boa que tem vindo pra cá que eu fico assim, meu Deus, às vezes eu fico assim, só babando pelo convidado, pelos assuntos que eles falam, a mensagem que tem por trás. Eu sempre faço esse programa para que você aprenda, para que você cresça também profissionalmente na sua vida pessoal. Então, estou muito feliz de você estar assistindo mais uma vez. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, porque vai falar do assunto da minha área, que eu amo falar sobre marketing de influência. Sou influenciador, aliás, criador de conteúdo. E eu tô aqui com a Paty Ribeiro. Oiê. A Paty, gente, ela é experiente, é expert em marketing de influência, de experiência. Ela também tem uma empresa chamada Bi, não é isso, E é Paty? isso. E também já foi cofundadora da Lemon Capital. É isso, né? É, lembra Olha, cap... sabe que esses nomes gringos internacionais é melhor perguntar para não passar vergonha, né? Iniciou sua carreira aos 12 anos e hoje eu quero que ela conte um pouquinho sobre toda essa experiência e bagagem que ela tem. Paty, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com você compartilhando do seu novo projeto. E realmente todos os assuntos que a gente vai abordar com certeza vai ser de muito valor para todo mundo que vai assistir. Sim, muito obrigado por ter aceito o Eu que convite. agradeço. Gente, todo mundo falava da Paty, né? Todos os influenciadores, né, que a gente tem muito conhecimento, assim, vai em evento, aí tem a galera que fala, gente, a Paty, a Paty. Quem é Paty? Eu tava louco pra conhecer. Aí quando eu conheci, passei a consumir todos os conteúdos que ela posta lá na plataforma dela, no Instagram. Então eu tenho certeza que vai ser conteúdos muito valiosos. Aqui também o nosso bate-papo. E eu já quero perguntar como que foi assim que você entrou nesse universo do empreendedorismo aos 12 anos? Na verdade, assim, eu comecei sem nem saber o que eu estava fazendo, né? A gente com 12 anos jamais imagina que isso vai ser uma jornada toda de empreender. Mas quando eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar com um evento. Eu era promotora de matinê. Então, eu fazia só por diversão mesmo. De fato, fui num oba-oba. Mas eu gostava muito disso. Então, eu lidava com muitas pessoas. Eu acabei conhecendo muitas pessoas mesmo muito nova. Na época era em Guarulhos ainda. Eu conhecia muitas pessoas de lá. E ao longo do período, eu lembro que eu e uns amigos, a gente criou uma equipe de evento. A gente fazia várias pool parties. Eu ainda tinha 14, 15 anos de idade. E aí, quando eu fui decidir fazer faculdade, eu optei por fazer sistemas de informação, porque eu amava tecnologia. E eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, quando você sai da faculdade, da escola, você já tem aquela pressão da sociedade de fazer faculdade e tal. E aí eu ficava junto com os meus pais, o que eu vou fazer? Eu gosto de tecnologia, eu vou fazer ciência da computação. Aí eu vi que era muito complicado, eu falei, vou fazer sistemas de informação. Logo nesse primeiro momento, eu gostei um pouco, só que quando eu fui fazer estágio, que eu lidei com o mercado, eu vi que era muito engessado, muito corporativo, e era nada do que eu gostava de fazer, porque não era dinâmico, né? Apesar de ser muito interessante. E aí eu quis mudar para publicidade. Eu já era da Atlética de Comunicação da minha faculdade. Quis mudar, mas a faculdade era particular. Meu pai falou, pô, é um mercado muito saturado. Fica na tecnologia que você vai estar bem, vai ganhar dinheiro. Não mentiu, né? Mas, de qualquer forma, eu não estava me sentindo muito bem ali. E aí o universo, ele sempre fala comigo, né? E eu fui me jogando cada vez mais automaticamente na área do entretenimento. E quando eu me dei conta, eu estava recebendo diversas oportunidades para trabalhar com grandes eventos em São Paulo, mais ou menos com uns 18 anos já. Eu entrei com 17 na faculdade, era 4 anos de curso. Então, lá pro terceiro ano, assim, no último semestre, eu comecei a receber muita oportunidade. Então, ou eu me dedicava pro TCC ou eu fazia aquilo que eu amava. E aquilo nem me remunerava muito, tá? Eu Sim. ganhava, sei lá, 50, 70 reais por festa. Era algo bizarro, assim. Mas era o que eu gostava de fazer. Então, eu decidi trancar. Meus pais ficaram em choque, assim. Primeiro, por todo o dinheiro que eles pagaram durante os anos. Pera, você trancou a Eu publicidade tranquei ou o sistemas de sistema? Ah, informação, sim. sim. E aí eu me joguei, de fato, na publicidade, no entretenimento, no marketing. E comecei a trabalhar com entretenimento de fato. Só que eu entrei como promoter, né? Que é o primeiro viés, assim, quando você entra numa festa. Trabalhava na Lions Night Club em diversas noites aqui de São Paulo.
Com 18 anos, mais ou menos, eu já comecei. E, assim, depois de um ano, eu me dedicava tanto àquilo. Eu gostava tanto que não era um trabalho, era algo natural, né? Trabalhe com aquilo que você gosta, que não será um Sim. trabalho. Então, em questão de um ano, assim, eu comecei a coordenar os promoters e não era mais promoter. Depois eu virei produtora. Aí, relações públicas, até de fato me tornar sócia de grandes festas e grandes noites, de grandes baladas, na época que eu trabalhava com entretenimento e só, né? Que eu não trabalhava com marca. Mas foi um pouquinho disso a história, assim. E eu sempre tive esse viés empreendedor, né? Eu acho que a gente chegou um dia a conversar sobre a marca de roupa que eu quis abrir quando eu tinha uns 18 anos de idade também. Então, eu sempre tive essa veia empreendedora. Eu sempre gostei de fazer aquilo que meu coração mandava, independente de qualquer desafio e tal. E isso que me trouxe até aqui. Sim, você falando, eu me identifico muito também, porque eu saí da faculdade e comecei a faculdade com 17, saí da escola, comecei a faculdade com 17, e minha mãe falava, faz sistema da informação, faz TI. Porque meu tio trabalhava com isso, né? Então, era uma carreira, ele pode te indicar e tudo mais, e minha paixão toda na publicidade. Só Sim. que aí eu também fui pelo meu coração, entrei nesse universo da comunicação e eu sou apaixonado, eu amo o que eu faço, né? Então, você falando assim, eu falei, oxe, era eu? Que interessante! Que legal. E aí, Muito. você saiu de casa com 20 anos, é isso? Sim, sim. Quando eu tava com 20 anos, eu já não estava mais na faculdade e eu já tinha assumido grandes responsabilidades no papel de entretenimento. E também eu já tinha tido esse viés de calma. Isso aqui é um evento, eu tenho tudo disponível para beber, encher minha cara, mas não é isso que eu preciso. Eu preciso realmente fazer network, então eu comecei a lidar com marca, comecei a me especializar em marketing e entender de fato o que era o mercado publicitário, o que era storytelling, narrativas. Comecei a unir, né, meu network de creator, que na época nem era creator ainda, e meu network de marcas, e aí eu fundei a minha agência e tal. Então, sim, eu saí de casa com 20 anos, fui morar com uma amiga. Não foi uma experiência muito boa, assim, eu gosto muito da minha individualidade, mas foi muito bom para o meu crescimento pessoal. Então, logo após isso, eu já comecei, de fato, a morar sozinha mesmo, 100%, e foi, assim, essencial para o meu crescimento, né? Porque quando você se joga para o mundo, é você com você. Então, tudo que você quiser fazer, você vai fazer. Se você conseguir correr atrás e se dedicar, ter renúncia, abrir mão de várias coisas, mas em prol de um objetivo que você quer muito. Então, sim, eu saí bem cedo de casa e foi muito bom para mim. Que bom. A sua família também tem essa veia empreendedora? Olha, digamos que sim, porque a minha irmã, ela é biomédica, né? Ela é biomédica esteta, inclusive. Inclusive, gente, olha, eu vou fazer uma harmonização lá na irmã dela, que ela é excelente. Já tô Sim. fazendo a publi antes. Muito bom. Como que é o nome do Sim. consultório? Pode falar. Doutora Paula Ribeiro e tá Aqui ótima. em São Caetano. Que isso, Gaetano. Mas, enfim, a minha irmã, ela sempre foi um exemplo para mim nesse quesito de estudo, porque você vai conhecer, ela é uma enciclopédia humana, assim. Hoje ela tem 35, 36 anos e eu via muito ela como referência, né? Eu tenho 28 e ela estudou nas melhores escolas, ela prestou FUVEST para medicina, enfim, ela era tipo assim, crânio, ela é um crânio. Ela fez diversas pós-graduações em várias coisas até ela chegar, de fato, na harmonização facial. Ela já deu entrevista pro Dr. Rei, Dr. Hollywood e tudo mais. Então, eu sempre me espelhei muito nela na questão de estudar. E o meu pai, ele era acionista, corretor da Bolsa de Valores, antes dele ter a clínica de medicina do sono, que também é dele. Então, sim, é um viés empreendedor, né? E a minha mãe, ela sempre trabalhou com estética também. Então, de fato, todo mundo na minha família... É verdade, nunca tinha parado para pensar. Todo mundo na minha família tem um quê de empreendedorismo. E da área ali. da saúde, E na área da você veio saúde. para fazer a comunicação deles. Exatamente, olha só. Tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. Sim, são meus cases. Paty, como que foi fundar a empresa, a Bi, né? Como que foi a sua inspiração? Por que que você quis criar? Foi assim, foi uma jornada muito desafiadora, porque eu era muito nova. Mas eu queria profissionalizar aquilo que eu fazia, né? Muitas pessoas me identificam como relações públicas e a grande realidade é que eu nunca fui de fato relações públicas. Isso é só mais uma coisa que eu entrego dentro de todos os meus core business, né? Mas lá atrás eu só queria ter um CNPJ. Eu queria profissionalizar aquilo que eu estava entregando.
não queria que ficasse algo jogado, porque eu estava lidando com marcas como Cacau Show, como Chili Beans, como diversas marcas grandes há anos atrás, e eu queria de fato entregar algo que mostrasse um profissionalismo. Então eu lembro que eu até tinha alguns amigos que decidiram entrar nessa jornada comigo, mas é aquilo que eu te falei um dia, tomem cuidado com quem vocês fazem em sociedade, porque nem sempre as pessoas que você tem ao redor, elas têm o mesmo propósito que você, caráter, objetivos, então isso é muito complicado. Foi um desafio, mas foi algo que eu achei necessário por conta de profissionalizar, assim. E quando eu me identifiquei com o CNPJ, eu tive que fazer todo o meu branding e toda essa questão da comunicação por trás de uma empresa foi muito legal. Eu falei, nossa, gente, eu sou empresária, eu estou empreendendo e que legal. Que lindo, que muito bom. Eu também, quando eu tive o crescimento nas redes sociais, eu falei, espera aí, tá vindo marcas enormes, então não é só mais uma festinha que eu vou, não é só mais um evento, porque a gente, né, deslumbra, fica empolgado, e aí vai pras festas, e aí só vai, assim, né? Exato. Falei, não, eu preciso ir de maneira intencionalmente, eu preciso ir para fazer networks. Comecei a criar meus cartões de visitas, comecei a me enxergar, eu e Iago Lesser, como uma marca, né? Como uma empresa, de fato. Aí criei o MEI, né, para poder emitir nota fiscal, e aí foi aumentando, fazendo meu brand, a minha construção de marca. É muito importante, porque eu acho que hoje alguns influenciadores não têm noção disso. Tem números enormes, mas não sabe como se comportar dentro de um evento e como se vender mesmo como um negócio, né? Exatamente. Isso, infelizmente, é o que a gente tem muito no mercado, mas é uma falha muito grande desses próprios influenciadores, porque uma vez que você tem o CNPJ, como você falou, um MEI, qual for o CNPJ, você é uma marca, você é uma empresa. Então, se você não se identificar como uma empresa, criando o teu branding, o teu posicionamento, teu tom de voz e entender que você tem uma comunidade por trás, né? Você não tem fãs, Sim. você não é uma estrela, você é uma marca. E se você souber se comunicar, se posicionar, criar conexão com a tua comunidade e lançar produtos, de repente, através de você, você nunca vai sair do lugar, né? Então, é aquilo que você mesmo falou, vou contar para vocês o que ele falou. Ele se enxerga como um shopping. O shopping nunca pode estar vazio. Então, quando você vai no shopping, o que você tem para comprar, né? O que as pessoas vão comprar de você, o que você tem para oferecer. Isso é muito interessante que você falou. Imagina, né? Você tem uma audiência enorme, pessoas que entram no seu perfil e você não tem nada a acrescentar, não tem um produto, um infoproduto, né? Tem que pensar nessas questões também, né? Tem que ter algo na prateleira para o público consumir, um produto físico. Aqui a minha mente ela vai assim, além. Eu tenho vários sonhos. Falando até em questão de renda também. Tem muito influenciador que às vezes fala, não vem muita publi pra mim e tudo mais. Uma série de coisas por trás, né? Tudo isso que a gente falou, storytelling, conexão com o público, criar conteúdo de fato. Mas para você não depender só daquilo, é interessante que você abra teu leque, construa produtos através da tua imagem. Você não fica refém, né? Só chegar à publicidade, porque você está construindo também um produto, porque às vezes aparece bastante publicidade, outro mês já não. Então você não consegue nem, tipo, fazer um financiamento de um imóvel, de um carro. E você tendo o seu próprio produto, você sabe que todo mês você vai vender, vai correr atrás, né? Para poder fazer também o dinheiro entrar. Exato. Você que trabalha com muitos influenciadores e muitas pessoas, eu acredito que algumas se aproximam de você com um fato de interesse. Você já se sentiu usada nessa questão? Muito, muito, muito. Mas, tipo assim, de verdade, eu não posso falar que eu penso nisso todos os dias porque seria, tipo, meio forte. Mas pelo menos uma vez por semana até hoje eu penso nisso. É muito complicado você filtrar, tirando a parte energética, obviamente, né? Eu sou muito sensitiva, então eu sinto muitas coisas. Mas é muito complicado hoje em dia você confiar nas pessoas. Eu acredito que em todos os mercados, mas no nosso, tem aquele viés de eu sou intocável, eu sou uma estrela, é o ego, é disputa de... É exatamente isso, é disputa de ego, orgulho ferido. Então, o que é interessante para as pessoas, elas vão querer ir atrás do que elas querem, né? E uma vez que eu sou uma pessoa interessante para as pessoas, elas querem vir atrás de mim por isso.
Eu já fiquei um pouco mal, assim, quando eu era muito mais nova por isso, porque eu sou uma pessoa muito coração, né? Patrícia é pessoa física, eu sou uma pessoa muito coração. Eu sou pisciana, não sei se acredita em signo, mas isso trouxe para mim muitos aprendizados. Eu acabei criando meio que uma casca grossa por isso. Não que tenha mudado minha essência nem nada, mas a gente aprende a ter jogo de cintura, a gente aprende o que é politicagem e o que não é. Só que eu tenho um traço de caráter em mim muito forte, que é o seguinte, existe a linha tênue. Cara, eu conversei isso ontem com um amigo meu de relações públicas, que eu não tenho mais saído muito, né? Depois que eu parei, de fato, com entretenimento, trabalho com entretenimento só com marcas, eu tenho ficado bastante em casa, estudando meus novos projetos, etc. Estava comentando com ele ontem. Existe uma linha tênue nesse mercado, nas pessoas desse mercado, do que é interesse e do que é politicagem. Aliás, do que é falsidade e do que é politicagem. E eu não consigo cruzar essa linha, só que as pessoas cruzam essa linha para, de fato, a falsidade. E isso é um negócio que me deixa maluca. Eu sou muito transparente, eu não consigo, cara. Eu não consigo aturar perto de mim falsidade, interesse. Independente, a pessoa pode ter, sei lá, 15 milhões de seguidores. Pra mim não faz diferença nenhuma. Eu não faço questão de ter a pessoa por perto. Eu acho que número não significa nada. Se a pessoa, se o Instagram acabar amanhã... Ai, eu falo essa frase. Meu Deus, eu tô me identificando com tudo. Falo, se o Instagram, quem nós somos. Exato. E outra, eu vou muito em eventos, que aí, isso até uns anos atrás era ainda mais forte. A galera fazia uma bolha e tipo assim, se eu tenho 100 mil, eu só falo com a galera que tem mais ou menos a mesmo torno de seguidores que eu. Se eu tenho 1 milhão, é só de 1 milhão pra cima. E eu falo, cara, a gente tem que tratar bem todo mundo, porque hoje o cara que tem 100 mil ou 1.000 seguidores, amanhã o vídeo dele pode viralizar e ele se tornar maior do que eu, entende? Então, eu não consigo, eu acho que também eu sou muita emoção, assim, eu quero ajudar todo mundo. E eu sempre falo que quando a gente não percebe que é por falsidade, o mundo nos mostra. Com certeza. E, nossa, falar isso, você falou isso, me trouxe um pensamento muito grande. Não vou citar nomes aqui, mas realmente o mundo mostra pra gente, Deus fala com a gente, o universo mostra pra gente as pessoas que não são para estar conosco. Da forma mais dura pra gente aprender quando a gente insiste muito em não escutar a nossa intuição. É muito forte as voltas que o mundo dá, é uma coisa realmente muito bizarra. Mas com certeza, eu acredito que não só no nosso mercado, as pessoas elas têm os interesses individuais e próprios dela, né? Eu sempre tenho esses debates porque eu penso o seguinte, você ter interesse em algo não é algo ruim. O que é ruim é onde está a tua intenção. Sim. Se o teu interesse tem uma intenção ruim, de fato, aquilo não é legal. Você se torna uma pessoa interesseira numa forma negativa, na verdade. Só que todo mundo tem um viés de interesse. Para mim é interessante estar aqui, para você é interessante me ter aqui. Então, todo mundo tem um viés de interesse, sabe? O ponto é como você utiliza isso. Porque o mundo é feito de interesse. Né? Sim, quando isso passa por cima do nosso caráter, de quem nós somos, ou do outro... Né, de feri-lo, de machucar, eu acho que já é demais, sabe? Exato. Aí a dosagem é muito grande. Sim. Existe um momento na sua vida que você sentiu que virou a chave, assim, sabe? Foi o ponto de virada do seu desenvolvimento profissional? Eu acredito que sim. Há uns 3 anos atrás, 4, eu entrei numa jornada de startup e foi quando eu abandonei o mundo do entretenimento de balada, né? Eu era sócia da Vitrine, que é uma das maiores casas do Rio de Janeiro de balada e tal. Eu era sócia da sede daqui de São Paulo. Tinha uma noite lá, que era sexta-feira. Era muito bacana, assim. Tinha um brand muito forte, iam diversas celebridades, era bem legal. Só que eu sentia muito no meu coração, eu sou muito conectado com Deus, e eu sentia muito no meu coração que não era ali que Ele queria que eu tivesse. Tipo assim, chega disso, virou a fase completamente. E eu tinha acho que 24 para 25 anos, não lembro direito. E eu lembro que um dia eu tenho uma rotina de meditação, né? E eu lembro que um dia eu fui meditar na sacada do meu antigo apartamento. E eu comecei a chorar muito, sentindo muito forte que Deus estava falando para mim, cara, abandona isso. E ali me dava uma renda muito grande. E aí... Você tá falando, tô sentindo aqui. E aí eu abandonei, de fato. Eu tive uma discussão com o meu antigo sócio e falei, cara, não quero mais isso. Tal, larguei.
E no paralelo a isso, eu estava desenvolvendo um projeto de uma startup. Então, eu saí de um mercado que é totalmente descolado e etc. À noite, não tem muitas regras, né? E com uma energia totalmente diferente, fui para um mercado de startup. Um mercado onde eu tive que aprender o que era business plan, o que é venture capital, o que é fundo de investimento, o que é aporte, o que é tudo dentro, de fato, de uma startup de tecnologia, de sócios. Comecei a falar de milhões, de bilhões. Sentei em mesas com pessoas muito importantes e isso realmente trouxe uma virada de chave muito grande na minha própria cabeça. De, cara, acorda pra vida, agora você não é mais uma criança. E o que você quer, né, da tua vida? Vai ficar continuando no oba-oba das festas, mesmo que, beleza, eu levava aquilo como algo profissional, mas não era realmente o mercado corporativo, o mundo corporativo, né? Então, eu me identifiquei muito com esse mundo, com esse mercado. Eu me apaixonei por empreendedorismo de fato, assim, por números, por montar planos de sucesso, montar roadmaps, como você chega em tal lugar, estratégias e... Enfim, eu me apaixonei por esse mercado depois dessa virada de chave. Foi muito legal. Ah, que lindo, gente. Ela falando aqui, eu me arrepiando todo. Sou uma pessoa muito sensível também. Desde os meus 12 anos, algumas pessoas não acreditam, mas eu ouço Deus falar comigo, tanto a respeito sobre a minha vida quanto de algumas pessoas. E eu não sabia lidar com isso, né? Eu tinha muito medo. E quando eu não falava, eu passava mal. Teve uma vez, até um corte nada a ver com a conversa, mas que eu preciso compartilhar com você. Eu tava no McDonald's, de repente, eu tava com meus amigos ali comendo lanche, e aí de repente eu senti que Deus ia falar comigo, porque no início eu não sabia muito lidar, e aí minha perna começava a tremer quando isso ia acontecer, né? Aí eu falei, ai Deus, agora não, eu só tô com os meus amigos comendo, não quero falar com ninguém. De repente passou um cara grandão, assim, uma blusa de caveira, uma barbona, aí Deus falou assim pra mim, fala pra ele que eu sinto falta dele. Aí eu falei, eu não vou falar. Eu acho que ele nem acredita em Deus. Como que eu vou falar isso, Senhor? Aí eu falei, não vou, continuei comendo. E aí eu começo a tremer, a ficar assim, incomodado. Eu falei, vou no banheiro, passar um pouco de água, lavar a cara, né? Aí foi. Quando eu tô saindo da porta do banheiro, quem entra? O cara. O cara. Aí eu falei assim, aí não teve jeito, né? Aí eu falei assim, moço, eu posso te falar uma coisa? Eu não sei se você vai acreditar, mas eu tava ali comendo com meus amigos e eu senti Deus falando comigo pra te dizer que ele sente muita falta de você. E ele sente falta de você tocando um instrumento. E aí as palavras foram pulando, assim, da minha boca. Meu Deus. E aí ele olhou assim pra minha cara, ele fechou a cara assim, a emoção mudou, o semblante. Ele falou assim, como que você sabe que eu toco? Aí eu falei, eu não sei, pra mim não faz sentido. Mas eu recebi isso. Aí ele se emocionou, assim, o olho dele cheio de lágrimas. Aí ele falou assim, eu tinha uma banda com meu irmão sofreu um acidente de carro, a gente tocava na igreja. E desde que isso aconteceu, eu não consigo mais tocar, pegar no instrumento e ter meu momento com Deus. Eu até me emociono. Nossa, sim. E assim, são várias experiências que eu tenho dessa maneira. Então, quando você falou assim, eu senti que não era ali pra mim, eu sei o que é isso. Porque tem lugares que Deus fala assim pra mim, não é pra você estar. Tem pessoas que Deus fala, não é pra você andar. E quando eu insisto, eu sofro, porque eu tô insistindo numa coisa que Deus já fechou, num ciclo que Deus já fechou. Sim. Né? Então, tava falando, eu tava aqui arrepiando. Cara, que lindo! E sim, eu acredito super nisso. Eu nunca tive uma experiência assim, mas eu acho que isso, enfim, vai até entrar em outro viés de conversa, mas isso é um dom, tá? E pode Sim. ser dom de profecia, inclusive. Sim. Não, Eu depois acho eu isso consegui lindo. desenvolver isso. Hoje eu já entendo bem melhor, já sei lidar com isso. Mas no início, pra mim, era assim, É meu um Deus, o choque, que tá né? acontecendo? Eu já ouvi muitos relatos disso. Eu, quando morava em Alphaville, eu frequentava uma igreja que tinha bastante essa questão de profecia, porque era um profeta que dava os cultos, né? Tem gente que não acredita, mas enfim, ele falou muito comigo, Deus falou muito comigo através da vida dele. E ele falava, as pessoas têm uma dificuldade de entender quando Deus coloca no seu coração para você falar com alguém, quando não é da sua cabeça, mas pode ter certeza que quando for Deus que colocou no teu coração, você vai saber, porque aquilo vai te incomodar e vai Sim. te obrigar a falar aquilo que Deus está pedindo E para quanto falar. mais você exerce isso, mais você conhece a voz dele. É a mesma coisa, se você fechar os seus olhos e você falar assim, pensa somente chamando, você consegue ouvir a voz.
né? E quanto mais você se relaciona com seu pai, com Deus, você já sabe que aquela voz é dele, Sim. depois você não tem mais dúvida. Exato. Mas a gente já vai entrar no papo de espiritualidade um pouquinho mais pra frente. Vamos retomar. Vamos focar Ai, meu Deus. aqui. Muito bom. Para quem não está familiarizado assim com o termo marketing de influência, você poderia me explicar um pouquinho melhor? Super. Marketing de influência não tem muito segredo de entender, porque o nome ele é meio que autoexplicativo. A palavra marketing basicamente significa estudo mercadológico, né? Estudo dos mercados. Estudo do mercado da influência. Hoje a gente vive na era da creator economy, da economia criativa, que são os criadores de conteúdo e todas as pessoas que fazem parte de diversas atividades que rodeiam o mundo criativo, né? Audiovisual e etc. Então, hoje em dia, tudo é conteúdo. Tudo é conteúdo, tudo é criatividade. Eu soltei o conteúdo ontem, inclusive, acho que falando sobre isso, que antes, as marcas, elas tinham que fazer um conteúdo totalmente editado, totalmente bem elaborado, etc. Hoje em dia, você precisa vender verdade. Então, você precisa, de fato, ter um poder de influência muito grande sobre a sua comunidade para que ela consiga comprar o teu produto, né? Isso é influência. A gente não fala isso só dos influenciadores. Influenciadores, para mim, é o pilar mais importante do marketing de hoje em dia, porque é o famoso boca a boca, só que é um boca a boca segmentado, digital, que se você tem uma estratégia assertiva, você realmente consegue emplacar teu produto. Mas até mesmo quando a gente fala de marca, quando eu falo que uma marca precisa ter uma influência sobre a tua comunidade, ela precisa criar conexões. E isso envolve uma série de disciplinas dentro do marketing, né? Mas tudo isso para a gente chegar em um ponto só, que é a percepção do cliente. Então, o teu produto, o teu cliente, ele vai comprar o seu produto através da influência que você gera nele, através da percepção que ele tem de você. Então, tem diversos exemplos que eu posso citar um rapidamente, mas se você, por exemplo, entrar aí no Instagram da Mercedes e entrar no Instagram da BMW, você percebe que os posicionamentos são muito diferentes e eles geram uma conexão grande com o público deles. Então, de repente, eu tenho um valor aqui que dá para comprar um carro de uma dessas marcas e eu quero trocar de carro. Se eu entro no Instagram da BMW, eu vejo que eles são mais descolados. Às vezes, eles fazem propagandas com músicas da Miley Cyrus, sempre mostra jovem utilizando o carro e tal. Se eu entro no Instagram da Mercedes, eu vejo que sempre tem pessoas com roupas sociais, com um tom mais de jazz nas músicas, mostrando ali o empoderamento do empresário. Então, quem se identifica com esse posicionamento, a marca tem influência sobre essa pessoa e ela vai tomar a decisão de comprar esse carro. Uma vez que quem se identifica com o posicionamento da BMW vai ter a decisão de comprar esse carro, independente do poder aquisitivo, porque os dois estão na mesma faixa etária. Então, o marketing de influência é isso, é você influenciar a tua própria comunidade através de uma série de estratégias. E qual é a diferença de criador para influenciador? Você acha que as marcas entendem essa diferença? Eu acho que é muito generalizado se eu falar que sim, que elas entendem. Porque esse mercado é um mercado muito dinâmico, que toda hora muda. E tem muita marca que ainda nem se atualizou para o mercado do marketing de influência. Isso é muito bizarro. A meu ver, quem não se atualizar vai perder espaço para o mercado anos-luz, assim, e não vai demorar. Mas a diferença entre criador de conteúdo, né, e influenciador é que o influenciador ele é formador de opinião. Então, ele não precisa ter muitos números. É uma coisa que eu sempre falo, inclusive, né? Que influenciar não é só sobre números, porque influenciar é um verbo. Então, se você está numa conversa com pessoas que você nem conhece e você acredita e tem uma identificação com o que uma outra pessoa está falando, você nem sabe qual que é o Instagram dela. Ela está te influenciando, de certa forma, a pensar igual a ela. Então, o influenciador, ele é um formador de opinião. Vai além de número. O criador de conteúdo também vai além de número, mas para ele o desafio é diferente. Porque o criador de conteúdo ele tem sempre que estar empenhado na criatividade dele, porque a conexão que ele gerou com a comunidade dele foi fortalecendo o posicionamento dele como criador de conteúdo. Então ele precisa sempre surpreender o público dele, trazendo storytellings, né, roteiros que surpreendam, que sejam criativos, que sejam legais, uma edição bacana e sempre inovar na criação de conteúdo. Nem sempre esse criador de conteúdo ele vai influenciar as pessoas, mas um formador de opinião ele tem que influenciar pessoas, por isso que ele é um influenciador. Sim, eu me vejo muito como criador. Eu faço algumas campanhas para a Will Bank
Às vezes eles não, na maioria das vezes, eles não querem nem preciso postar no meu perfil. Mas eles gostam da forma que eu faço a narrativa, dos personagens que eu envolvo. Eu coloco minha mãe e a minha tia, e tem um personagem chamado Vizinha Fofoqueira, que ela sai falando de todo mundo. Muito bom. Então, eu gosto mais dessa parte, sabe? Do storytelling, da criatividade, por isso que eu te perguntei É, eu também, eu sou a suspeita. diferença. Qual é a dica que você dá para um influenciador que passou por muitas mudanças, assim? Ah, ele tinha um perfil X, se comunicava com uma turma e depois ele cresceu, evoluiu, tá, tem um outro pensamento e o perfil ficou muito mexido, assim, sabe? Tipo, entrou gente de um nicho, saiu de outro. Você acha que ele deveria começar do zero ou não, tentar reerguer essa audiência? Ele não tem que começar do zero porque ele já tem um nome, já tem uma base. O que acontece? Quando isso ocorre, a pessoa tende a perder muito seguidor. Porque se eu seguir fulano por conta de um segmento e de repente ele mudou completamente o conteúdo dele, é normal que tenha uma perca de engajamento. Porque eu vou perder seguidor e as pessoas ativavam os meus conteúdos, engajavam comigo por conta de um determinado segmento de conteúdo que eu criava. Quando eu passo a criar outro, eu vou perder seguidores. Só que eu não tenho que olhar para isso. Eu tenho que olhar para os seguidores que estão vindo. Porque eu vou começar a trocar a minha base. Até eu realmente completar, né, essa completude de transição, é um tempo. Não é da noite para o dia, a não ser que você encontre uma fórmula que você consiga viralizar os seus vídeos para essa comunidade. Porque criação de conteúdo viral é muito aquilo. Você acertou um padrão, repete, repete, repete. Mas repete de forma criativa, para não ficar entediante e as pessoas pararem de interagir com você e fazer seu engajamento cair. Então, por exemplo, Bom Talvão e vários outros influenciadores que acertaram esse padrão, eles criaram o próprio branding deles. Então, isso é uma coisa que esse influenciador que acabou transicionando pode tentar encontrar. Mas o objetivo é que ele poste cada vez mais sobre o segmento que ele quer. O uso de hashtag, às vezes, é bom também para alcançar o público determinado que ele quer. Quando um conteúdo ele tem bastante relevância, ele acaba indo para o explorar também, o que faz você alcançar mais pessoas que é dessa nova base que você quer alcançar. Mas eu não recomendaria começar uma conta do zero. Eu acho que não tem muito sentido. É você aguentar o tranco de perder engajamento e continuar apostando na tua constância, acreditando que vai dar certo. Tentar surfar nas tendências do momento, encontrou um padrão e repete. Sim, eu falava pro público cristão, né? Grande parte era desse segmento. E aí, quando eu fiz a minha tatuagem, eu perdi 7 mil seguidores. Ai, Quando eu ia num gente. evento, eu perdia mais 3 mil. E aí, eu fiz uma repaginada, assim, né? Um rebrand da minha marca para se comunicar com uma outra galera. E foi isso mesmo. Foi aos poucos. Eu senti muito, né? Tô perdendo, tô perdendo. Eu falei, não, calma, não vou ligar para os números, vou ver quem tá entrando e as pessoas que estão surgindo e focar nisso, né? Focar nas coisas boas. Exato. Paty, agora eu vou fazer uma pergunta super aleatória que não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Você gosta de bolo? Eu amo bolo. E você já experimentou os bolos da Sodier? Ai, mas se eu falar pra você que eu amo Sodier, vai parecer que a gente combinou. Ah, é? Então, Eu gosto muito. na próxima vez, só pra ela vir também, O galera. meu Nutri não pode ver isso. Ai, eu vou trazer escondido, Nutri. Dá um pause. Gente, nossos patrocinadores é a Sodier Bolos Doces. Eles têm uma linha completa com mais de 100 sabores no cardápio. Eles também têm uma linha de doces gourmets. E agora eles criaram também, além dos docinhos e dos bolos, salgados, para que a festa seja completa, né? Então você aí, ó, que gosta de fazer festinha, aniversário, você tem que levar os bolos da Sodier. É uma delícia. O meu sabor favorito é aquele que vem morango, leite condensado. Eu me acabo, gente. Preciso até fazer dieta. Mas também tem vários outros sabores, massa branca, a massa de chocolate. Cada lojinha assim deles é muito bonitinha, dá pra você tomar um café, muito aconchegante. Então, não perca essa chance, leva o bolo Sodier pra sua festa, que todo mundo vai gostar. E o bolo, né, sempre o pessoal fala assim, o bolo foi ruim, o bolo foi bom, mas com a Sodier eles sempre vão falar muito bem.
Então, Paty, já sabe, né? Nas suas festas tem que ter bolo Sodier. Inclusive, o sabor que você falou de morango com leite ninho foi o sabor que a gente deu de presente o bolo pra minha mãe no aniversário dela em janeiro. Ai, a gente tem tanta coisa Eu em amo! comum. Paty, agora a gente tá entrando numa das fases do programa, que é o quadro de perguntas polêmicas. Você é polêmica ou você é mais tranquilinha? Olha, amigo, eu sou transparente. Aham. Eu não procuro fazer polêmica, mas eu sou natural. Então, se a minha naturalidade gerar polêmica, tá tudo bem. Não vai sabonetar, então. Não vou sabonetar, Se a vamos polêmica embora. chega até a mim, vamos resolver. Exato. Muito bom. E funciona da seguinte forma: você vai escolher um número de 1 a 4, e aí eu vou ler a pergunta aqui. Se você quiser responder, você ganha um prêmio. Perfeito. Pode ser? Qual é o número que você escolhe? Eu gosto de tudo que tem 3. 3? É. Olha só. Vamos lá. Deixa eu ver se essa é bem polêmica. Essa é festa tranquila. Mas eu vou mudar, eu acho. Posso passar Mude, a perna bem. no jogo? Vou mudar. Finge que essa é a 3, tá? Você já trabalhou com algum influenciador que não atendeu às suas expectativas? Você pode nos contar quem? Atendeu as expectativas em que sentido? Por exemplo, você convidou um influenciador, ele foi arrogante, ou ele não entregou os conteúdos que foi combinado, ou ele atrasou. Falar nome pra mim é muito complicado. Tá, mas... Isso realmente eu não vou falar, mas já tive. Eu já tive experiência de chamar uma pessoa pro navio da Chili Beans que, cara, a pessoa, sei lá, achava que ela era a dona do navio. Porque a cabine não tava boa, porque tinha que trocar tudo. E ela nem era uma pessoa tão grande e relevante assim. Reclamava de tudo. Aí teve uma hora que eu falei, meu bem, dá uma segurada, porque é meu cliente. Ela começou a falar com o meu cliente, atravessou tudo e começou a falar com a Chili Beans. Chili Beans veio falar, Paty, quem essa pessoa acha que é? Falei, realmente. E aí foi vetada. A terceira pergunta, de fato, era essa aqui, ó. Em sua opinião, qual é o maior tabu que ainda existe no marketing de influência? Eu achei muito mole. Eu falei, não, não, nem ligo. gente, vamos pôr ela na polêmica. Mas ela respondeu. Respondi. Né? Então, ela vai ganhar. Vamos ver. Qual vai ser o presentinho Ai, dela? fofo. Vamos lá. Foi sincera, não sabonetou. Não sabonetei. É isso. Vamos lá. Ai, que gracinha. Ah, É um kit de comer. Um kit de comer pra você levar na sua bolsa, um talherzinho. Sim, marmita fit. Exatamente. Isso vai ser muito aí, ó. útil pra mim, viu? Que bom. Amei, amiga. Gostou? Obrigada. Se quiser, Ai, que eu posso bom. responder mais pra ganhar mais preço. Brincadeira. Bom, vamos lá pro próximo bloco, que também tá interessantíssimos, que eu quero falar. Agora sim a gente vai voltar um pouquinho naquela parte de espiritualidade, que a gente entrou, deu uma pincelada. E eu quero te fazer uma pergunta. Tá. Como que você concilia a sua sexualidade junto com a espiritualidade? Quando a maioria das pessoas dentro da igreja insiste em dizer que é pecado. Eu vejo que você frequenta hoje, né? Uma igreja, inclusive conheço o pastor, um amigo muito próximo, que eu gosto muito também, não só dele como pessoa, que já é muito bom, mas também da maneira que ele prega, do conhecimento que ele tem. Como que você concilia essas duas coisas? Então, assim, pra mim, foi um tabu quando eu era mais nova, porque eu acho que a primeira menina, assim, que eu fiquei, que eu me envolvi, eu não tinha nem 15 anos ainda. Então, pra mim, era algo natural, só que eu não tinha muita referência. Então, eu escondia de mim mesma, sabe? Só que eu nasci em berço adventista. Só que meus pais, eles nunca foram, conservadores e tudo mais. Meu pai um pouco mais, mas isso nunca foi um tabu, isso nunca foi um problema em casa, graças a Deus. Mas sim, eu lembro que até quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, se a pessoa em questão assistir, ela até vai lembrar, mas eu namorei com uma menininha de maneira meio virtual, assim, e eu lembro que um dia ela falou pra mim, Paty, no MSN, a gente não pode ser namoradas. Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque a igreja não deixa. E aí isso começou a martelar a minha cabeça, então 16 anos atrás, isso começou a martelar a minha cabeça, e foi um tabu, eu comecei a crescer um pouco com esse tabu, com essa restrição, só que ao longo do tempo, as coisas foram mudando,
porque eu fui, obviamente, criando mais maturidade para compreender tudo isso, né? E eu lembro, só fazendo um disclaimer de uma fase anterior também, eu lembro que tinha uma igreja que eu frequentava, inclusive foi a igreja que eu me batizei, que eu me apaixonei por uma menininha de lá. E a igreja inteira ficou sabendo, e foi uma chuva de julgamento. E eu parei de ir para a igreja por causa disso. Então, quando a gente cresce numa religião, né, numa religiosidade e de igreja tradicional, é muito complicado. Mas hoje em dia eu lido da seguinte forma: eu sei que isso já gerou muitos debates e muitos tabus, e eu, por viver isso, eu já fui atrás para entender de várias formas. Eu espero que o que eu vou falar aqui não ofenda ninguém, mas é a minha realidade. Eu acredito o seguinte: eu acredito que quando Jesus veio para essa terra, ele veio para trazer amor e mais nada. Então eu vejo muito que a nossa missão aqui na Terra é servir o próximo, é amar ao próximo, sabe? E evoluir como ser, simples assim. E eu não acredito que Jesus iria deixar de amar alguém por conta da sexualidade dela. Porque naquela época, o sexo, né, o ato sexual, ele era muito visto como algo carnal, algo pecaminoso pela época, pelos judeus e tudo mais. Então, eu acredito que quando a gente traz o olhar de Jesus, quando ele veio, tudo mudou. Porque, por exemplo, antes, o pessoal daquela época, não sei se era greco-romana, até acho que antes, falavam que tinham que matar as mulheres adúlteras, as mulheres que traíam, as prostitutas e tudo mais. Quando Jesus veio para a Terra, ele andou com elas. Ele não julgava elas. Inclusive, ele abominava quem apedrejava elas. Então, se você for analisar pelo prisma de tudo que envolveu o lifestyle de Jesus como ser humano, que é o que ele deixou como ensinamento e missão aqui pra gente, que é espalhar o amor, não fecha a conta você julgar uma pessoa por ela amar outra. Então, isso não faz sentido nenhum. E tem até algumas linhas de estudo que mostra, né, daquele versículo de Coríntios, que falam os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Isso é interpretação bíblica, porque na época de Paulo, quando Paulo escreveu Coríntios, de fato era na época greco-romana, onde a sexualidade era visto como algo a sexualidade não, o ato sexual era visto como algo extremamente pecaminoso quando ele estava atrelado à vontade da carne, e não para procriar num homem, mulher e tudo mais. Eu sei que homens podiam ter relações sexuais com outro homem, mas tinha que ter uma hierarquia. Então, o homem mais velho, ele podia, o homem livre, né, que eles falam, ele podia ter relações sexuais com meninos ou com pessoas que tinham um poder da época hierárquico abaixo dele. Então, tinha muita exploração sexual com relação à menoridade e tudo mais. Então, muitas linhas de estudo interpretam a palavra, que na verdade não era homossexual na Bíblia Antiga. Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas era arconosoitai, um negócio assim. Essa palavra, ela gera várias interpretações de vários significados. Então, tem linhas de estudo que acreditam que ele estava falando sobre esse tipo de ato sexual. E não sobre um amor com o sentido que a gente tem hoje em dia, tá? Eu lido dessa forma, e inclusive a Igreja por Amor, que é maravilhosa, que é a que o Iago falou aqui, tem uma cultura muito de só espalhar o amor. Então, eu parei de ir para a igreja há muitos anos, quando eu sentia essa ideia de julgamento, né? Porque as igrejas tradicionais, elas trazem muito doutrinas. Sim. E não espalhar o amor de Jesus e tudo mais. Óbvio que é importante falar do Velho Testamento, o Velho Testamento é muito importante. Os 10 mandamentos é a chave da vida, mas trazer esse olhar atualizado é muito importante. Então, eu voltei a ir para a igreja tem mais ou menos uns 4 anos. Nunca deixei a minha espiritualidade de lado, mas falei, cara, eu usava muito essa desculpa de que, não, Deus está dentro de mim e não está tudo bem. Deus está dentro de você mesmo, se você deixar. Só que é aquilo, como é que a gente vai criar uma relação e eu vou aprender a entender o teu idioma
o que você quer me dizer. Sabe aqueles melhores amigos que num olhar eles conseguem entender o que eles querem dizer pro outro? Sim. Como é que a gente vai pedir para Deus falar com a gente se a gente não tem discernimento? E como a gente vai construir discernimento se a gente não tem relação e intimidade? Sim. E se eu não for na tua casa sempre pra gente construir, se encontrar sempre, eu nunca vou ter de fato esse discernimento e essa sensibilidade para escutar a voz de Deus. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, dane-se que as pessoas pensam, eu vou voltar a frequentar. E é até que eu encontrei a Igreja por Amor, que é maravilhosa e ensina tudo isso que eu tô falando. Mas assim, sobre sexualidade eu não me rotulo, não. Antes sei lá, eu confesso que eu tô numa confusão mental na minha cabeça. Em primeira mão aqui, de fato, eu tô achando que, sei lá, eu não vou mais me rotular a nada. Sim. É tipo aquela história, né? Deus mora dentro de mim, mas é igual, por exemplo, você mora numa casa grande com seu irmão, aí seu irmão só vive dentro do quarto. Você não vai lá conversar com ele, Exato. ele tá lá dentro, E da a mesma casa que intimidade, você. Mas e a intimidade, o relacionamento? Você sabe o que ele fez? Você sabe o que ele espera de você? Você não sabe, porque você não falou Exato. com ele. Então você tem que ir lá visitar ele de vez em quando, sabe? Exato, é importante. Eu fiz uma festa de todo ano eu faço a minha festa de aniversário, meu público já espera, e eu pedi para que todo mundo fosse de cor off-white, branco, né? E a maioria dos meus amigos e convidados são influenciadores. Aí na hora dos meus agradecimentos eu falei: "Sabe por que vocês estão de branco?" Aí todo mundo olhou pro lado: "Não, não sei." Porque não tem ninguém em destaque. Todos nós somos iguais. E Deus, ele não tem religião, ele ama a todos da mesma forma. Deus, ele é um pai que ama os seus filhos. Deus, ele não é evangélico, ele não é católico. Deus, ele ama todos nós, né? E aí o DJ já colocou um louvor lá, né? E eu comecei a falar, independente da sua sexualidade, da sua condição financeira. Deus, ele te ama e ele quer se relacionar com você. E aí meus amigos, né, que muitos são dessa comunidade também, gays, enfim, começou a chorar e tal. Aí quando eu desci, meus amigos me abraçou, falou assim: "Ó, nossa, faz tanto tempo que eu não sinto Deus." E no meio de uma festa, a festa foi numa balada, na Avenue Club em Pinheiros, que eu fechei só para os meus convidados. E aí no meio da balada, Deus agindo ali, e eles falaram assim: Demais. "Iago, eu não frequentava igreja, porque a igreja sempre falou que era errado. Outros já falaram: já fui expulso da igreja." Mas Deus, ele quer se relacionar com essas pessoas também. É o lance da ovelha que eu te falei, né? Que eu tenho, que a minha comunidade é a ovelhinha, porque o bom pastor, ele deixa as 99 para ir atrás daquela que se perde. E a Bíblia fala que a ovelha se perde, mas não está preocupado se ela se perdeu porque ela quis ver outra coisa, se ela se machucou, se ela está sanguentada. Só fala que o bom pastor, ele vai lá, pega a ovelha, coloca nos ombros e traz de volta para o rebanho. E é isso que Jesus quer fazer com a gente. Tanto que eu estou criando uma mentoria agora. Gente, que lindo. Para poder falar com essas pessoas, e eu sinto que é a minha missão. Quando eu desci daquela balada, eu já não pregava mais. Porque assim, eu sinto muita falta de pregar, que eu comecei pregando, né? Eu cresci na internet, começou a agenda, um monte de gente me chamando para pregar e tudo mais. Carnaval, todos os dias de pregação. E quando eu entendi a minha sexualidade, eu abri mão antes de experimentar qualquer coisa, porque para mim ainda era pecado também. Então eu abri mão das minhas atividades e falei: deixa eu entender o que eu estou sentindo. Só que eu sentia muita falta de pregar, porque eu tenho uma mensagem, Deus colocou uma voz dentro de mim. seu chamado. Ele me levantou para isso, só que eu estava calando essa voz porque a igreja dizia que era errada. E aí me veio o insight dessa mentoria, onde eu vou sim falar para essas pessoas o quanto elas são amadas e especiais. A gente vai ter um grupo que vamos estar ali orando, buscando a Deus, falando da palavra, incrível. sabe? Demonstrando o amor. E quando eu desci do palco, já chorando também, eu entendi. Deus falou assim comigo: eu te trouxe para essas pessoas. A sua voz é para falar para essas pessoas, sabe? Que lindo, amigo. Então eu me identifico muito também com o que você falou. Isso é muito lindo e eu acho de extrema importância você levantar essas pautas, principalmente aqui para muitas pessoas, mas levantando o movimento da nossa geração, porque a gente vai rumo à contramão, né, do que todas as igrejas tradicionais e, enfim, de épocas anteriores pregavam. Então, isso é muito importante, isso é extremamente importante. Inclusive, fazendo um rápido disclaimer, quando você me perguntou sobre as pessoas que eu admirava, que eu coloquei a Isadora Pompeu, é uma das pessoas que eu admiro exatamente por conta desse movimento. Porque muitas pessoas de igreja tradicional
julgam ela, que ela canta música do mundo, música mundana, secular e não sei o quê. Só que, cara, na grande realidade, o que ela tá fazendo, ela não tá só louvando, ela tá liderando um movimento, porque uma vez que ela coloca nas letras dela, a experiência dela como jovem que tem uma vida normal e experiências com Deus e que erra e que tem aprendizados e se arrepende, que peca e é normal, uma série de jovens da nossa geração se identifica também. Então, essa identificação leva as pessoas para Jesus. E isso é maravilhoso. A gente precisa de muitas pessoas falando sobre esse tema. Demais. Você acha que alguma marca já te olhou ou já te deixou de dar trabalho para você por conta da sexualidade? Ou não? Nesse mercado não tem muito isso? Olha, eu acredito que não, só que eu não sei se é por questões sociais ou se é por próprio interesse, porque hoje em dia toda marca, né, agora tá tendo um movimento contrário desde que a gente teve essa eleição nos Estados Unidos, mas todas as marcas tinham essa preocupação da imagem de ter um apoio de diversidade. Diversidade que eu digo em tudo, né? Diversidade de etnia, diversidade de gênero, de absolutamente tudo. Então, eu não sei se por isso, mas eu nunca senti isso, não, graças a Deus. Eu acho que na minha cabeça pode ter passado até um pouco mais de restrição pelo fato de eu ser mulher do que pelo fato de sexualidade, de bissexualidade ou de homossexualidade. Que for. Interessante. Agora, pra gente já ir caminhando pro próximo quadro, vamos fazer algo bem rápido, assim. Claro, se você conseguir também, porque às vezes os assuntos são muito complexos, né? Para poder falar em um curto prazo, assim, um curto tempo, né? Como que você ajudaria, voltando um pouquinho a essa questão do influenciador, a ele criar uma estratégia para que os vídeos deles continuem engajados e também já dar uma pincelada como você ajudaria ele a precificar o seu vídeo, enfim, o seu conteúdo. Tá, é o seguinte, engajar é muito aquilo que eu te falei. O melhor dos mundos é você acertar um padrão que você realmente viu que funcionou e você replicar esse padrão. Enquanto você não encontra esse padrão, o ideal, né, é que as pessoas estudem storytelling. Por quê? Dentro do storytelling existem diversas estratégias para você criar conexão com o seu público. Então ele tem que ter um começo, o começo ele tem que reter o usuário. Não adianta você querer falar o que você quer. Um dia eu estava tendo um debate com uma pessoa, eu acabei falando, enfim, pela maior naturalidade possível, até gerou um ruído ruim, mas depois eu me toquei que faz sentido. Se você quer falar o que você quer falar, cria um Instagram pessoal. Ali você tem que falar o que o seu público quer escutar. Ali você vai ter, de fato, o engajamento. Então, nos primeiros 3 segundos é importante de um vídeo que você retenha a atenção do teu público com alguma frase, algo do tipo que gera uma identificação. Pode ser polêmica, pode não ser polêmica, mas precisa gerar uma identificação, porque você prendeu a pessoa ali. Se ela ficou dos 3 segundos, a chance dela ficar até o final do vídeo é muito maior. Então, você tem que trazer dinamismo. O vídeo ele não pode ser chato. O vídeo ele tem que estar interessante e gostoso de assistir. Então, um tom de voz harmonioso, se você se posiciona dessa forma, um tom de voz polêmico, um tom de voz agressivo, o tom de voz também é muito importante. Inovar na criatividade. Hoje em dia as pessoas gostam muito de ver conteúdo dinâmico. Então, na rua, conversando com não sei quem, entrevistando não sei quem, fazendo aqueles conteúdos que viralizaram pra caramba no shopping, não fala nada que eu te pago o que você quiser. Então, indo nessa linha é muito legal também. Mas, obviamente, que sempre dentro daquilo que faz sentido para você, da tua linha editorial. O que é importante é testar diversos formatos. E aquele que deu certo, você começa a multiplicar. É importante a gente ter uma constância no Stories também e sempre trazer interação no Stories. É legal você postar o seu lifestyle, com toda certeza é bem bacana. Você tem que trazer isso para gerar conexão, mostrando que você é uma pessoa da vida normal, do mundo normal. Então, se você postar o que você está comendo, muitas pessoas comem aquilo, vai gerar um senso de identificação. Mas é importante você utilizar todas as ferramentas que o Instagram disponibiliza. Caixinha de pergunta, interação, até aqueles emojis de reação. Quando eu vou treinar, que eu posto uma foto com um negocinho assim, eu me surpreendi, porque eu não postava muito minha rotina de treino, né? Comecei a postar tem cerca de alguns meses. As pessoas clicam naquele negócio
muito, assim. Acho que foi o maior nível de engajamento que eu já tive com essas questões de interação. Então, trazer interação logo quando você aparece no seu Instagram, no Bom Dia, é muito importante, porque o Instagram já vai entender que no teu oi você já teve engajamento. E ele vai reverberar a tua mensagem. Então, ir pegando essas ferramentas, esses gatilhos, usar carrossel também é muito importante. O carrossel, ele entrega para mais pessoas. Então, utilizar todas as ferramentas que o Meta dá pra gente é sempre muito importante. Dicas valiosas, né? E como você ajudaria ao influenciador pensar numa maneira de precificar? Eu sei que muitas pessoas ainda não sabe como dar o preço, enfim, fica com muita dúvida nessa questão. Sim, eu acho que assim, a gente não tem ainda, infelizmente, né, se for para comparar o mercado do marketing de influência com outros grandes mercados de monopólios da internet, ou até fora da internet, se a gente for olhar para televisão, para rádio, para diversos outros tipos de mercado, eles são muito mais antigos, né? Então, hoje em dia, esse mercado ele ainda é muito novo. Não existe um padrão de valor, mas, inclusive, precisa existir, né? Alguma tecnologia que metrificasse isso de acordo com o engajamento. Mas, o que eu posso dizer é, cara, não se desvaloriza. Não se desvaloriza porque a marca sempre vai querer pagar menos. É até complicado para mim falar isso, porque eu atendo muita marca. Mas tem muita marca que é justa. Então, uma estratégia é você sempre perguntar qual budget a marca tem. Então, de repente, chega uma agência para fazer um orçamento com você e te pergunta quanto você cobra, mas qual budget a marca tem? Muito isso. Porque assim você consegue ter um viés, ou pergunta quanto que em média a galera tem mandado. Porque aí você que não sabe, começa a entender. O que eu uso como crivo de dar de dica para as pessoas quando eu vou orçar e os influenciadores me perguntam, é eu ver a taxa de retenção de Reels. Então, se eu entro no perfil da pessoa e eu vejo que ela tem, sei lá, 150 mil seguidores e ela tem pelo menos 10 mil views nos Reels dela, pô, ela tem um engajamento bem legal, né? Ela alcança ali de impressões cerca de quase 10%. Então, dá pra gente estar precificando de uma maneira melhor, né? Eu acredito que, assim, se você é micro-influenciador, você pode cobrar um pouco menos, não tem problema, você pode flexibilizar, porque você precisa abrir mais o seu portfólio. Mas conforme você for crescendo, vai surgir muita oportunidade para você que você pode se deslumbrar e se encantar e achar que você está arrasando e, na realidade, você está se desvalorizando. Então, tomar muito cuidado com isso. É bom fazer estudo de benchmark. Joga no Google quanto, em média, que os influenciadores cobram. E aí você vai vendo tiers de influenciadores. Então, influenciador de 100 mil, de 200, 300, 1 milhão, 50 mil, quanto que em média as pessoas cobram por combos ali de stories, de reels dentro daquele Perguntar pro coleguinha range. também, né, para outros amigos influenciadores, para ter uma média, né? Eu sempre também pergunto o valor, quanto tá pagando. Eu acho que isso é clareza, é atender a expectativa também do que eu lançar um valor que eles não vão conseguir pagar e eu ser jogado de lado, ou também desmerecer o mercado, porque tem gente que se vende por tão pouco, por permuta, por uma... Gente, não, nós temos contas para pagar. E aí, esse que se vende não entrega um conteúdo bom, a marca não fecha mais porque acha que todos os influenciadores não têm profissionalismo. Quanto tem perfis que são sérios, perfis... Exatamente. Né? Eu fico assim, ai, gente, é complicado. Esse Mas tem diversas agências, Tem diversas agências, né? Quando o influenciador está dentro de uma agência, a própria agência tem a tabela de precificação e o método de como ela avalia essa questão de um crivo de preço. Mas aí, quando o influenciador ele não está dentro de uma agência, realmente ele tem que fazer esse bate-papo e entender um pouquinho mais do mercado para se precificar. Eu vejo o mercado mudou bastante, né? Antigamente, olhava-se muito para números. Hoje eu vejo que algumas marcas preferem até os micros influenciadores, porque eles acabam entregando o melhor, né? Porque quanto maior sua audiência, menor é a entrega, então prefere pegar pessoas com números menores. Mas por que em evento é valorizado tanto os perfis grandes? Por exemplo, esse evento só para quem tem mais de 1 milhão. Sendo que às vezes o pequeno ele entregaria um conteúdo tão bem mais feito e elaborado. É porque o que acontece? Eu não posso generalizar, mas o influenciador macro, mega, enfim, que tem um volume grande de audiência, ele é um ótimo veículo para branding, para fortificação de marca, né? Para reafirmar uma marca.
E o influenciador micro, nano, ele geralmente tende a ser formador de opinião, por conta do engajamento dele ser maior. Então, ele serve muito para a estratégia de conversão, de ROI financeiro. Então, quando um evento ele já se pagou, ele já se vendeu, por conta do evento vender ingresso e tudo mais, o que ele precisa? De branding. Então, por isso é mais importante que as pessoas que compraram o ingresso vejam que tem diversas celebridades dentro do evento para falar, putz, que legal, fulano vai, Muito então eu bom. vou no próximo. E aí, quando lançar o próximo, a pessoa já compra, porque lembra que Associar viu. a marca àquela figura, né? Exatamente. Demais, muito bom essa visão, gostei. Como você ajuda os empreendedores a encontrar os influenciadores, aquele que está meio perdido, tipo, Sim. não sei o que achar, que caminho que eles podem tomar? Inclusive, essa pergunta é muito interessante, porque o meu novo desafio, depois no off a gente bate um papo, mas meu novo desafio é esse. Eu quero trazer, desmistificar o mercado e meio que democratizar a informação do mercado da Creator Economy para empreendedores que não têm acesso a tudo isso, né? Porque como o marketing de influência ele veio da televisão, ele tem aquele viés de, eu sou famoso, eu sou uma estrela. Mas não é bem assim. Você não é famoso, você não é uma estrela. Você é um veículo do marketing, é um veículo de comunicação, é um boca a boca digital. Obviamente que acaba tendo esse viés de ter fã e tudo mais, só que o objetivo do marketing de influência não é esse. É, de fato, você ajudar a trazer branding, fortificar a estratégia de marca, ajudar nas vendas, não é uma obrigação do influenciador vender, que fique claro isso. Mas dicas que eu posso dar para o empreendedor encontrar influenciador. Sempre, é que para mim é muito fácil porque eu já estou no mercado, né? Então, quando eu entendo qual é o posicionamento da marca e o que ela precisa alcançar como objetivo, na hora já vem na cabeça para mim todos os segmentos, audiência e estratégia do que eu preciso oferecer para eles. Mas você precisa entender, na realidade, qual é a tua audiência. Se você entender qual é a tua audiência, você consegue entender para quem você precisa falar e qual o influenciador certo que vai falar com aquela audiência, porque é um boca a boca exponencial se você fizer isso de maneira assertiva. Então, por exemplo, eu tenho uma marca de tênis vegano. Beleza. Tênis vegano ele tende a ter um custo um pouco mais alto por conta do material. Tá, então, quem pagaria mais caro só por ele ser vegano? Pessoas que colecionam tênis? Não. Pessoas que são veganas e aderem a esse lifestyle. Então, eu vou lá no famoso Google e eu coloco quais são os influenciadores veganos. Eu entro no influenciador vegano Trendsetter. E aí eu vou lá e vejo, de repente, quem ele segue. Eu vejo pessoas sugeridas e relacionadas com ele. Então, eu vou fazendo um mapeamento meio que numa indicação virtual ali. Obviamente que você pode também pedir recomendação para agência, pedir recomendação para amigos que você sabe que existem. E tem várias plataformas que auxiliam também. Eu não sou muito fã de plataformas, por quê? Já tive uma, não foi uma experiência muito boa, mas por que eu não sou muito fã? Porque eu acredito que a marca, tem muita marca que é preguiçosa, e aí depois ela coloca a culpa na estratégia do marketing de influência e fala que não resolve. Mas se você não acompanha, de repente eu quero contratar um influenciador para minha marca, se eu não me dedico para acompanhar pelo menos 2, 3 semanas, um mês, às vezes até mais. Tem marca que é muito séria e que acompanha por mais tempo. A rotina diária dessa pessoa nos stories, qual que é o tom de voz que ela fala, se ela realmente é uma pessoa séria. Às vezes eu contrato um influenciador por contratar, porque eu só vi ali e quando vê não é aquilo que eu imaginei, os valores não estão iguais ao da minha marca. Então eu sempre falo, a melhor forma de você saber se o influenciador ele para tua marca ou não, é você acompanhar o trabalho dele por um tempo para depois contratar. Por isso que eu não sou muito fã de plataforma, porque ali é robô, vai te recomendar o número e você vai ter ali. Sim. É importante para você conhecer ali e saber quem é a pessoa, mas você vai realmente fazer um estudo profundo e ver se dá match acompanhando o dia a dia da pessoa, né? Que aquilo não mente. E tem marca também que quer contratar um influenciador e acha que no mesmo dia vai esgotar todos os produtos. Gente, isso me irrita. Influenciador não é vendedor. Sério, as pessoas precisam entender isso. Ainda bem que tá saindo da sua voz. Mas porque assim, é o que você falou, vamos usar o exemplo do shopping, tá? Você foi no shopping porque você precisa de uma camiseta branca. Tem diversas lojas, diversas vitrines com camisetas brancas. Você vai naquela que você vai se identificar e às vezes não vai ser na primeira vez. Porque às vezes você nem precisa de uma camiseta branca. Você achou bonita e você olhou e falou, depois eu volto para comprar. Quando você vê várias vezes, você fala, vou comprar. Ou quando você lembra que você precisa de uma camiseta branca, você lembra da loja.
Então, o segredo de uma conversão no marketing de influência é a constância. Então, tem marca que contrata um influenciador achando que ele vai ser uma venda, que ele vai gerar venda, nossa, vai explodir as minhas vendas. E não é assim. Primeiro, a gente precisa de constância. Segundo, o influenciador, ele é mais um veículo de distribuição de mídia. Então, se a marca não tiver uma boa estratégia para acompanhar o conteúdo do influenciador, não vai dar certo. A obrigação da venda é do departamento de vendas de uma marca e nunca do influenciador. Sim. Paty, quais são os próximos planos para os seus projetos, para a sua empresa? Ai, vou dar spoilers. Mas tá. Eu tô fazendo um rebranding total no meu posicionamento no Instagram, justamente por conta de me identificar muito com essa sua transição. Por quê? Há alguns anos atrás, 7, 8, se eu não me engano, eu tive um canal no YouTube com umas amigas minhas que chamava Sapatur. A gente mostrava as festas em balada e um monte de besteira que acontecia nas baladas. E assim, a gente tinha um apelo muito grande com o público LGBT. Mas era de ir em evento LGBT e, assim, ter que ter segurança segurando. Era uma coisa de louco, bizarro, assim. A gente competiu prêmios no MTV Miau, as meninas foram no Verão Multishow na época. Então, todo não, mas grande parte do meu público tem um apelo muito forte para a comunidade LGBT. E não que isso seja um problema, de forma alguma, eu amo. Mas eu tô fazendo um reposicionamento porque eu quero, como eu te falei, levar informação para empreendedor. Por quê? Ao longo de todo esse meu processo, né, de estado dentro do mercado da Creator Economy, eu identifiquei muitos gaps. E muitos desses gaps é por falta de informação. Então, por ser, de novo, um mercado muito novo comparado a outros mercados, muito empreendedor, às vezes, tem um produto bom, às vezes quer investir, tem o sonho de explodir, exponencializar seu produto, tua marca, só que não tem acesso, acha que influenciador é estrela, que é inacessível, imagina que é caro pra caramba, porque é um mercado superfaturado, nem todo mundo é bonzinho e vai te cobrar o valor justo, então acaba que você não tem acesso. Você não tem acesso a estratégias, você não tem acesso à informação, custo-benefício para você escalar teu negócio. E depois de eu ter visto tudo isso, eu acho que é muito injusto. Por que que o tráfego pago tem que ser um acesso de todo mundo e o marketing de influência não? Sendo que o marketing de influência é uma ferramenta poderosa que, junto com o tráfego pago, exponencializa as vendas. Então, o que eu quero fazer a partir de agora é reposicionar minhas redes sociais para conseguir alcançar esse público e aí depois vai vir muita coisa. Eu vou... Que demais! Cursos, palestras e assim vai. Então, fiquem ligados, viu, gente, nas redes sociais dela. É isso. Paty, nós vamos entrar agora num quadro, uma brincadeirinha que quero fazer com você. Eu tenho aqui, ó, 2 plaquinhas. A de ovelhinha e a de lobo, né? Tem aquela história do lobo em pele de cordeiro, que é uma pessoa que vem pra enganar, pra tirar a ovelhinha do rebanho, enfim. Tá. Então, ovelha é uma personalidade que você gosta, que é legal, que é boazinha. O lobo que você não gosta. Então, eu vou falar alguns nomes que tá na tela. Eu e você colo na levanta tela? Ah, eu a levanto. plaquinha. Tá. Tá bom? Vamos lá com o primeiro. Pablo Marçal. Pablo Marçal, ai, vai ser polêmico, velho, mas eu dou ovelhinha sim. Você dou gosta? ovelhinha, eu gosto dele porque ele é muito inteligente, velho. Ele é muito inteligente como empreendedor. Não tô falando de política, tá? Zero política, eu não gosto de política. Mas ele é muito inteligente. Ele tem várias técnicas para se comunicar com todo tipo de pessoas. E é aquilo, ele entendeu que se você quer ser amado por um povo, você tem que ser odiado por outro povo. Não tem como, não tem pra onde correr. Inclusive, a Anitta usa muito isso também. Eu acredito muito que, como empreendedor e como ser humano mesmo, o cara é muito inteligente. Eu tenho alguns princípios em comum com ele, como, por exemplo, levar a palavra de Deus, Jesus e tudo mais. Inclusive, na época que ele estava sendo eleito, ele era meu vizinho até lá em Alfa, que eu não morava lá. Mas quando ele estava para ser eleito, né, nessas questões de eleição, eu lembro que em um debate ele falou sobre a questão de sexualidade. E ele falou o seguinte, ele falou, para mim, eu posso até, enfim, não falar com as palavras que ele falou, mas o que ele deu a entender eu não concordo, mas eu respeito, eu tenho que respeitar todo mundo. E quando levantaram algumas pautas de quem ele
teria, né, dentro da Câmara do que ele acha importante, ele falou que é importante ter uma representatividade de cada lugar. Então tem que ter um LGBT, tem que ter uma pessoa preta, tem que ter uma pessoa indígena, tem que ter mulher, tem que ter tudo para cada um representar a tua tribo. E eu acho isso muito legítimo, porque ele deu a opinião dele do que ele acha como princípio, mas ao mesmo tempo ele respeita todo mundo. E é o que todo ser humano precisa ter, respeito. Eu acho que assim, ele usou técnicas impecáveis para ele explodir nessa eleição, porque ele não tinha fundo partidário, ele não tinha horário eleitoral, ele não tinha nada. Só que, tipo assim, imagina que a gente tem diversas pessoas para se eleger. Todas as pessoas sempre vêm com o mesmo papo de, eu vou fazer isso na saúde, eu vou fazer isso, isso, isso. Como é que um cara do digital, que ninguém conhece, ia chamar a atenção da população? Tendo ideia lunática. Se ele não falasse que ele ia fazer um arranha-céu com um bondinho passando, ninguém ia olhar pro cara e falar, cara, esse cara é louco. Ninguém ia dar atenção pro que ele estava falando. Além de técnica de reporte, muitas coisas que ele tem que fazem eu admirar ele como profissional e como pessoa. Pode ser polêmico, mas eu gosto dele sim. Muito bom, defendeu. Isadora Pompeu. E ela é aquilo que eu te falei, eu admiro demais ela, a ovelha com certeza. Ela tem até a musiquinha, né, que é a ovelhinha, Sim. Que vai muito de encontro com o que você falou. A Isadora, eu soube da existência dela como pessoa porque uma música dela falou muito comigo. Em um certo dia, até algo meio pessoal, assim, mas há alguns anos atrás, eu tive uma madrugada que eu chorei muito, assim, conversando com Deus sobre algumas coisas pessoais que estavam acontecendo e que eu queria muito realizar na minha família e tudo mais. E eu chorei, eu não conseguia dormir de forma alguma. E aí, quando, do nada, eu não acompanho o David Leonardo, não acompanhava, né, nem outros pastores. Eu tinha aquele viés no Instagram de só seguir quem eu conhecia. Era também idiota, né? Aí eu abri o Instagram chorando e senti no coração que eu tinha que entrar no perfil do Dave. E eu entrei. E ele, no primeiro vídeo que eu cliquei, tava falando, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Deus colheu todas as suas lágrimas e não sei o que, e o milagre vai acontecer. Eu transbordei de chorar. E aí, fui dormir chorando. Quando eu acordei chorando. E aí eu falei, Alexa, reproduzir Spotify. E aí, a primeira música que tocou de maneira aleatória, porque eu não conhecia e não estava na minha playlist, foi Cuido dos Detalhes, da Isadora. Que fofo. Quando falava, cuida dos detalhes, não se preocupa. Cuida do seu coração. Cuida do seu coração, pra que esse desespero e tudo mais. E eu parei tudo que eu tava fazendo e fui prestar atenção na letra. E fui ver, cara, quem canta isso? E aí eu comecei a acompanhar todo o trabalho dela e virei, de fato, uma admiradora, porque ela, como eu te falei, não sei quantos anos ela tem, acho que ela é bem novinha, deve ter uns 23, 24, não sei. Tudo bem que eu também sou, né? Tenho 28. Mas eu acho muito importante porque ela levanta um movimento para uma geração que poderia muito bem crescer perdida, né? Não é fácil você colocar um filho no mundo hoje em dia, tá? Realmente os valores eles estão muito invertidos. Tem um índice de criminalidade muito grande, é muito fácil você seguir para outro caminho, você não vê futuro nenhum. Então, hoje em dia é muito complicado. Sim. E ela vem na contramão desse movimento, liderando ela não só, como eu falei, ela não só é cantora, mas ela lidera um movimento muito importante, porque ela gera, através das letras dela, identificação dos jovens com ela e vem, tipo, que Deus transformou a vida dela. Ela é uma menina linda, maravilhosa. Eu já conheci, super simpática. Ela é maravilhosa. E super simpática também. Felipe Neto. Ai, forte. Se quiser só levantar a plaquinha. Eu não gosto dele não, velho. É muito difícil eu falar que eu não gosto de alguém, né? Não é que eu não gosto da pessoa dele, porque nem conheço. E eu gosto de todos os seres humanos em Cristo, né? Mas acredito que todos somos iguais. Mas, cara, ele só fala merda, é impressionante. Então, tipo, não quero falar de política de forma alguma, mas teve uma situação que eu sempre fui, tipo, tanto faz, todo mundo, sabe? Tipo, eu faço o meu e nem não tenho opinião sobre ninguém. Mas teve uma situação que eu falei, cara, não é possível, quem que ele acha que ele é? Que foi o seguinte, deixando claro sobre política, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não sou de nada, eu tenho os meus valores e ponto. Mas era fato que o Trump ia ser elegido, né, lá fora. E se você acompanhar o mercado, também era óbvio que ia ter uma parceria entre Elon Musk e entre o Trump. Até porque o Elon Musk, hoje em dia, ele é uma das pessoas mais influentes do mundo e agora o Trump também. E aí, a nossa digníssima primeira-dama falou com uma postura maravilhosa numa palestra.
fuck you, Elon Musk. Tipo, cara, mandando um dos caras mais influentes do mundo, do país que dita tendência no mundo inteiro, economia gigantérrima, enfim, mandou o cara, né, para aquele lugar. Eu olhei aquilo e falei, puta, que elegância, né? Que legal. Mas beleza, vou fazer o quê? E aí, o Elon Musk, se eu não me engano, ele respondeu no X, né, no antigo Twitter, que é a rede social dele. Ele respondeu dando risada, alguma coisa do tipo, falando, na próxima eleição vocês não vão ganhar, algo assim. E aí o nosso digníssimo e querido Felipe Neto, achando que é o super-homem, respondeu o cara mais poderoso do mundo, que dita a tendência do mundo, trazendo, dentro da rede social do cara, falando pra ele, tenta a sorte. Tipo assim, meu amor, quem você acha que você é? Você tá falando com o Elon Musk, saca? E com certeza o Elon Musk falou, nossa, o Felipe Neto tá me ameaçando, né? Que perigo. Só que o que acontece? Por que isso não é tão pequeno e tão banal? Porque a gente está falando de uma macroeconomia. E a gente está falando de uma briga que pode ter sido gerada entre nações, porque Estados Unidos, é patriota pra caramba, ninguém rela, ninguém toca naquela cultura dos caras. Então, tipo, pode ter gerado uma indisposição ainda maior de lá conosco, sabe? Com a nossa nação. E isso é horrível, porque nosso poder de compra diminui, o dólar aumenta pra caramba, aí envolve importação, envolve exportação, envolve diversas coisas. E uma treta desnecessária, cara, que uma figura dessa consegue gerar, sabe? Então, tipo, porra, fica quieto, irmão. Concordo. Jade Picon. Cara, eu admiro muito ela, ovelhinha. Ovelhinha. Eu admiro muito ela como profissional. Eu já tive, assim, bastante contato com ela, porque eu produzi o evento pro Léo, né, durante muitos anos lá na galeria. Tinha bastante contato com ela nessa época, mas ela ainda era muito novinha, né? Ela não tinha nem ido pro Big Brother ainda. Era contato, assim, profissional, super. Nunca fui amiga, mas eu sempre tive contato com o ex-empresário dela. Não sei por que não é mais empresário, nem entro nesse aspecto. Mas eu tinha muitas conversas sobre ela, sobre a forma que ela lida profissionalmente com as coisas. Inclusive até com um amigo meu em comum com ela. Um dia a gente estava em casa falando sobre rotina, né? Acordar cedo, meditar, treinar, fazer esporte, se alimentar bem, que tudo isso melhora a nossa performance, faz com que a gente tenha um rendimento melhor e tudo mais. E ele começou a falar, quando eu fico na casa dela, é bizarro, porque ela acorda às 5 da manhã, quando todo mundo tá dormindo, 6 da manhã, vai fazer as coisas dela. Quando a gente tá acordando, ela já fez muita coisa. A alimentação dela é extremamente saudável. E o empresário dela me falou um dia uma questão que eu achei muito legal, que é, cara, se a Jade quiser, sem pensar nos milhões na conta. Então, tipo assim, não é o dinheiro, é o legado que ela tá criando, sabe? Se ela precisar acordar 4 horas da manhã para entregar o que ela prometeu que ela ia entregar como profissional e para conquistar algo que ela quer, ela vai fazer. Eu não preciso ficar no pé. Ele não precisava ficar no pé dela, sabe? E, uma mina que cresceu com vários privilégios, que tem tudo que ela quer, sabe? E que tem muita grana. E poderia simplesmente, tipo assim, uma marca vai contratar, cagar pra marca, não ser profissional, porque não precisa. Sim. Só que ela é totalmente contrária, não é à toa que ela se destaca. Então, como profissional, eu admiro muito. E, enfim, acho ela super gente boa. Pro Léo, eu daria o Lobo. Um dia eu fui pegar na mão dele no São Paulo Fashion Week e ele olhou assim, virou as costas. É mesmo? Falei, filho, eu tô como convidado igual você. Você pode ter recebido um valor maior, mas daria o Lobo na cara dele. É isso, tava na cara, Léo. Luana Piovani. Ai, mano, eu tenho um pouco de preguiça dela, viu? Eu vou dar o Lobo. Mas, assim, é só preguiça mesmo. Como eu te falei, eu não tenho essa parada de, não gosto de fulano. Eu acredito que todo mundo tem erros, tem acertos e tudo mais, mas ela me dá preguiça. Porque, tudo bem que eu nem sigo mais nenhum Instagram de fofoca há muitos anos, mas quando eu seguia, cara, toda vez que ela aparecia era pra criticar o pai do filho dela. Porra, é chato pra caramba. Resolve seus problemas em casa, né? Tipo, vai biscoitar em cima da família, cara. Ou então faz alguma coisa relevante pra ser vista. Exato. Ou resolve. Ninguém precisa saber da tua vida particular, sabe? Então, ela me dava muita preguiça. Acho que é isso mesmo. Ludmilla. É uma fofa. Eu também ovelhinha, daria várias com ovelhas. certeza. Todo mundo, cara. Eu admiro muito ela como profissional. Muito, eu admiro demais, assim. Pra mim, ela é a maior, de verdade. Cara, a Anitta também é surreal.
não tem como falar o que a Anitta fez por nós, né? Levando o funk, a cultura, parte da cultura brasileira para fora, ganhou muitos Grammys. A Anitta liderou e lidera o movimento e abriu porta para muita pessoa. Mas representatividade, musicalidade, pô, a Ludmilla dá muita aula. Ela é preta, periférica, não sei se ela é homossexual ou não, se é bi, mas enfim, ela representa com a voz dela mesmo, cara. Com a voz dela, ela liderou um movimento e lidera um movimento bizarro, assim. Eu que não saio mais, que nem gosto muito de evento, mas no Manaus eu faço questão de ir. Nossa, eu fui esse ano. Cara, é muito bom. É muito bom. A voz dela no pagode é uma coisa surreal. E ela sempre fala também nas letras dela, né? Não nas letras, mas alguns momentos do show que a gente tem que acreditar em Deus e tudo mais, se apegar a isso. E ela tem letras onde ela fala que ela deu orgulho para a mãe dela e tudo mais. Então, eu vejo ela muito autêntica, fofa, querida e, nossa, tem o mundo inteiro para conquistar. Eu admiro muito a carreira dela. Eu gosto também. Paty, para finalizar, qual é a mensagem que você quer deixar, assim, pro mundo, para as pessoas que te seguem, enfim? Cara, não desistir. Não desistir, porque é até bíblico, né? No mundo tereis aflições, mas não... Tem de bom ânimo. Exato, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, assim, a gente sempre vai ter dificuldade. Cabe a nós fazer da dificuldade um degrau de aprendizado e entender que, cara, se você errou uma vez e não aprendeu ainda, erra de novo. Você precisa aprender. O importante é não parar. Se você tá numa esteira e você ficar parada, a esteira te joga para trás. Então, o importante é sempre estar em movimento. E uma frase que eu vi do Caio Carneiro que eu nunca esqueço, que é: ninguém para um ser humano altamente determinado. Então tenha determinação, só isso. Que lindo! Gente, que bate-papo incrível, enriquecedor, assim, tá cheio de conteúdo, muito bom. Eu queria falar pra vocês seguirem a Paty. Qual que é a sua rede social? Paty E. Ribeiro. Paty com 2 T's, Y, E. É meio difícil, né? Paty E. Ribeiro. Muito bom. Vocês vão, assim, aprender. Nós poderíamos ficar aqui falando horas e horas. Eu queria ter muita pergunta pra falar, pra fazer ainda pra ela. Mas pode ser que ela venha num outro momento. Se ela topar, com certeza. Já tá mais que confirmada. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu, assim, me identifiquei ainda mais, assim. Tipo, conexão de alma, muito além de trabalho. A gente já tinha essa conexão de trabalho, mas agora de personalidade, de caráter, de espiritualidade, de sentir assim, tipo, a aura, a energia é muito próxima da minha. Sim. Eu quero essa pessoa do meu lado. Quero, além dos trabalhos, tá? Mesmo que seja para tomar um sorvete no shopping aqui em São Caetano. Gente, o Iago é muito fofo. E almoçar. E também nos trabalhos, é claro, certeza. Né? Aí ela faz um evento que eu tava vendo esses dias, do final do ano. Let's Pipa. Eu quero ir pra esse evento. Gente, o Let's Pipa, eu sou suspeita pra falar. É um dos melhores réveillons do Brasil, é animal. Evento Mas incrível. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado. Amigo, de verdade. E eu gostei bastante que ao longo de tudo que eu fui explicando, você foi se identificando. Teve uma hora que ele tava até arrepiado com as coisas que eu falei. De fato, a gente tem muita coisa em comum. E eu te achei muito fofo, eu te acho muito fofo. Eu falei pra minha irmã recentemente, falei, cara, faz parceria com o Iago, ele é muito fofo. Que Desde que a gente muito legal ouvir isso. Então, eu que agradeço pelo convite. Quando quiser me chamar, estarei aqui novamente. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que eu tenha ajudado vocês. E é isso, estamos aí, muito boa sorte nesse projeto incrível. Obrigado. Espero que dê tudo muito pra certo. Mim foi uma aula, parecia que eu tava assim na faculdade, mas com uma amiga. Então é isso, muito obrigado mais uma vez. Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar, de ver os cortes. Entra no meu Instagram também, Iago Lesser, você que caiu aqui no vídeo e não me conhecia. Um grande beijo e até o próximo programa.